Glória a Deus, Ruth. Eu tirei uma palavra aqui, sai o livro de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 3. Vamos meditar alguns versos. Vamos aqui meditar a partir do verso 6. Amém? Assim está escrito: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada. Pus eu, como sábio, arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Cristo Jesus. E se alguém, sobre este fundamento, formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Eu vou parar por aqui, amém? Porque eu creio que os versículos que eu li aqui é pertinente para a nossa meditação hoje, para o sábado dos sonhos. Então, eu vejo nessa passagem aqui a questão da carnalidade quando ela entra na igreja. A questão da eleição de líderes. Eu gosto de tal líder, de tal igreja, né? O meu pastor, a minha líder, né? E etc. Isso acontece muito entre aqueles que só tomam leite na fé. Amém? Tá falando da minha igreja, tá falando da placa da minha igreja. Então, queridos, Deus nos chama, né? Queridas, desculpe. Deus nos chama para sermos maduras na fé. Amém? O Senhor nos chama para isso. Então, aqui, Paulo, ele está enfatizando que essas pessoas, elas estavam preocupadas em alcançar a sabedoria. Eu estou lendo aqui também, em nome dela. E aliaram-se ao seu líder favorito. Então, isso causava o quê? Divisão. Amém? Então, isso causa uma facção. O que é uma facção? É uma atitude elitista. Amém? Só que Deus não nos chama para isso, mas uma compreensão mais profunda acerca do ministério de Deus, que é Cristo crucificado. Bem sabemos que quando a gente aqui esteve, né, está no campo ainda, nós meditamos a questão dos fariseus. Acho que tem algum dos vídeos do canal lá, Sábado dos Sonhos, a questão dos fariseus. E os fariseus, eles eram os religiosos da época, e muitas pessoas, né, muitos fiéis tinham fariseus como líderes. Líderes, né, favoritismo, que meu líder, ele me dá atenção, meu líder prega assim. E nós vemos aí exemplo na mídia, né, pastores como Paulo Júnior, que é bem conhecido na mídia, né, o pastor Antônio Júnior também,
pastores de igrejas pretas, pastora, né, que eles dizem ser pastores, porque existe o pastor verdadeiro, Sara Shiva, vai indo. Só que tudo isso são questões também, como testifica em Timóteo, tolas, e não nos leva ao conhecimento verdadeiro de Cristo. Por isso que Deus nos diz que aquele que quiser ser sábio, se faça louco. Não que vamos nos fazer loucas, né? Literalmente. Mas essa loucura é o quê? Tomar a palavra, o ensino da verdade como seu guia, que é a Bíblia, e quem Deus verdadeiramente experimenta no processo e passa pelo fogo e é revelado as suas obras. Porque aqueles que muitas vezes são idolatrados, as obras que foram provadas pelo fogo, muitas vezes servem de escândalo. Vemos aí na mídia, né? Escândalos, adultério, tudo quanto é malignidade. E Márcia, onde você quer chegar com isso? Para hoje, o sábado dos sonhos, para a vida sentimental. Eu quero chegar que a palavra está dizendo, para um conhecimento mais profundo que é Cristo, cabeça. Amém? E não deixar que a dissensão, que a discordância entre no nosso meio, em respeito a líderes. Então, por exemplo, algumas mulheres aqui no campo, eu não digo aqui específico, mas muitas mulheres podem chegar e discordar do que eu falo. Tem pessoas que ficam com raiva. Eu tenho parentes, a maioria fica com raiva porque eu não concordo com líderes que usam a palavra como fonte de lucro. Só que as pessoas que discordam, a maioria, não tem uma vida de intimidade com Deus. Porque realmente é como ser considerado louco para o mundo. Só que no mundo espiritual, Deus ele tem provado as nossas obras. Então, muitos podem discordar. Só que a gente tem que ter o quê? O mesmo Espírito. Amém? E o mesmo Espírito, ele não vai aceitar a heresia. Amém? Não vai aceitar a heresia, a mentira, entrar no nosso meio. Não vai aceitar piadas sobre a vida sentimental. Não vai aceitar que líderes coloquem em nossas mentes aquilo que já nos foi apresentado, que é o fundamento aqui, que é Cantares. Então, não há outro fundamento que temos para a nossa vida sentimental além de Cantares, que é antes de Cantares. Então, o fundamento é Cantares, de Salomão. Quando éramos incautas e não tínhamos esse conhecimento, nós seguíamos o que? Muitos líderes, tínhamos o que? Esse espírito mundano. Só que Deus nos tirou desse meio e nos colocou numa terra que emana leite e mel. Então Deus nos diz que cada uma de nós deve plantar para que Ele dê o crescimento. Só Deus pode dar o crescimento às nossas vidas. Amém? Porque lá fora, no mundo, não tem crescimento, porque não se sustenta com cantares, nem com jejum e oração. Por isso que as pessoas, muitas vezes, chegam até no meu canal, falam que eu sou louca, eu preciso me tratar. Eu recebo assim comentários de pessoas endemoniadas, com esse espírito. Amém? Então voltemos para a palavra, e Deus vai provar as nossas obras pelo fogo. Porque o fogo, na Bíblia, ele é representado como o Espírito de Deus também. O fogo é representado como o poder de Deus. Amém? E o fogo, sabemos que o fogo ele queima espiritualmente e não se apaga. Então as nossas obras serão provadas, o que temos feito na verdade. Amém? Então, se você tem feito
aquilo que condiz com a verdade de Salomão, que é o encontro preparado por Deus, o reencontro, aquilo que não pode ser usado, aquilo que você não pode fazer pela força do braço, aquilo que só Deus pode fazer, aquilo que muitas águas não poderão apagar. Amém? Então o Senhor nos chama como templos e o Espírito de Deus habita em nós. E Deus, ele fala, verso 17, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Então devemos conservar esse templo. E o templo ele só é conservado com a verdade. Por isso que muitos templos aí estão destruídos espiritualmente há muito tempo. Amém? Então, Deus nos chama para essa sabedoria que nos foi dada, em que cada um vai plantar, vai regar. Só que o crescimento, a luz, dar a luz, que é um sinal, que o sinal seguirá o que crê, esse crescimento só pode vir do Senhor. Só Deus pode dar, então não adianta entrar em questões tolas. Ah, que eu não concordo com a massa daquele vídeo. Ah, que eu não concordo com o vídeo da Silvia. Eu não concordo com isso ou aquilo. Então não adianta. Nós precisamos nos unir para que Deus também dê o crescimento. Então Ele é que vai gerar a bênção. E vamos receber o nosso galardão por termos perseverado até o fim. Então, cada um aqui vai receber a sua recompensa. E essa recompensa nós plantamos não para algo carnal, mas espiritual. Mas alguém pode pensar aqui, que a minha parentela, meus primos, meus amigos têm casado, têm tido filhos, têm tido casa. Só que eles estão alicerçados de verdade em Cantares de Salomão. Porque existe muitos que estão ali conosco na igreja, estão frequentando. Só que eles não estão apoiados no Deus de toda a terra. O Deus de toda a terra foi o Deus que tirou o povo da servidão. Ele usou Moisés para ali encaminhar aquele tanto de gente no deserto, passar pelo mar. Deus abriu o mar. Então o povo ali, eles começaram a reclamar no deserto, porque o que provinha era só dos céus, assim, Deus é que provinha, enviava uma nuvem de glória. Então é esse Deus que temos apresentado aqui. Então nem todos ainda têm o conhecimento de Deus, em espírito e em verdade. Então é diferente quando você recebe o conhecimento da verdade. É andar realmente sobre as águas. As águas são dificuldades também no mundo espiritual. Águas fala também, é bom, mas águas fala de povos. Águas fala de impedimento, quando são águas, as muitas águas. Amém? Então tiremos, como está em Cantares 2,15, as raposinhas, os pastores, os conselheiros, os parentes que incomodam a alegria, que é a vinha, que é a vida sentimental. E continuemos e prosseguimos em conhecer o Senhor. Amém? Eu creio que o Senhor, Ele já tem dado sonhos, visões. E a palavra que o Senhor tem me dito, para o nosso meio, são os últimos dias. Amém? Independente do tempo que você entrou no campo, a colheita, ela faz parte dos últimos dias. Porque Deus, Ele separará o joio do trigo. Cada um receberá o seu galardão. Aqueles que vivem encontro de pele já têm recebido o seu galardão. Aqueles que vivem aqui, que esperam no Senhor, receberão o seu galardão. Porque Deus não deixa ninguém confundido. Os confundidos é o que transgridem a lei. Só que nós não temos transgredido a lei.
temos ouvido o Espírito da verdade e vamos receber o nosso galardão e a nossa recompensa. Amém? Porque por mais que Satanás tente nos envergonhar, ele já está derrotado, ele está destruído em nome de Jesus Cristo. Amém? Então, anime-se com esta palavra, que Deus ele vai dar o crescimento. Só que basta a gente crer e fazer a nossa parte. Glória a Deus. E o Senhor tem provado, eu creio, as nossas obras com o fogo. Amém? Glória a Deus. Então, cada um receberá o galardão. E o galardão, aqui no nosso meio, é o encontro de almas. Então, muitas pessoas, elas serão só apenas salvas. Só que desfrutar do encontro e reencontro de alma na terra são para poucos e tem a ver com galardão. Exemplo, no meio cristão, muitas pessoas aceitam apenas Jesus como Salvador. Amém? Só que elas não exercem, às vezes, o ministério que Deus a outorgou. Ela crê em Jesus, ela crê no sacrifício, ela vai na igreja, ela ora, ela até jejua e lê a Bíblia. Só que às vezes ela não faz o que Deus manda. Às vezes ela não confronta, né, o sistema. Às vezes ela não confronta as heresias. Às vezes ela fica ali a vida inteira na igreja, no banco. Ela não faz uma obra nem que seja fora da igreja. Ela vai ser salva. Só que o galardão é quando você faz tudo aquilo que Deus manda. E fazer muitas vezes as coisas que Deus manda é nos levar a tribunal. É nos levar a ser ameaçado, como eu já fui, de processo. Então, por isso que Paulo, que Pedro, que os apóstolos, no caso, os discípulos, apóstolos foram presos. Porque esse é o galardão. O galardão é você ser levado a ser perseguido. Às vezes você não vai ter onde... Você vai ter onde reclinar, né? Não, é igual Cristo, às vezes não vai ter onde reclinar a cabeça. O que quer dizer isso? Às vezes você não vai ter um lugar específico. Você vai ter que ir para muitos lugares. Igual Davi, que fugiu de muitos, fugiu de Saul. Então, você vai ser perseguido, as pessoas vão olhar com inveja. O inimigo vai usar as pessoas para te perseguir. Mas o que? Você tem o que ele gerado, fruto, para receber o galardão. O que é diferente disso é ser apenas salvo. Amém? Quem rejeita Cristo já está condenado. Mas aquele que aceita o sacrifício de Cristo, que busca uma vida com Cristo, será aceito. Então é isso, queridas. Eu finalizo aqui, né, esse sábado dos sonhos. Eu creio que o Senhor, ele já tem falado muito no nosso meio. Eu creio que agora é só questão de vigilância. Então profetizem, né, nesse sábado e escrevam a carta, unja ela e não cesse, né, de orar, de jejuar. Se o Espírito Santo tem colocado no seu coração de jejuar, jejue. Não espere que alguém convocar para jejuar, né? Façamos a nossa parte, porque há galardão e há recompensa para isso. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, sela essas palavras, ó Pai. Ó Deus, no mundo físico aqui, ó Deus, sim, no mundo físico, assim como no mundo espiritual, Pai, no céu, tudo que ligares no céu será ligado na terra. Senhor, tomamos posse, Pai, desta palavra e da nossa vida de casada, Pai, no nome de Jesus. Porque, ó Deus, como foi com Maria, Pai. Ó Deus, a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, Pai, sem estratégia humana, sem aquilo que os olhos viram ou ouvidos ouviram. E da mesma forma, o Senhor nos chamou para viver esse propósito. Ó Deus, aquilo que parece ser opróbrio e vergonha, na verdade o Senhor está transformando em honra. Que o Senhor abra os olhos e ouvidos espirituais neste dia, Pai. Que o Senhor, Pai, coloque em cada coração de profetizar
de orar e de não desistir. Eu repreendo em nome de Jesus toda incredulidade caia por terra. Senhor, toda seta do abismo volte por 7 caminhos, que toda arma forjada e língua preparada não prospere. Em nome de Jesus, Pai. Como Isaías 35 está escrito, traz uma nova vida. Sim, Pai, uma nova vida e que nunca mais ouça de violência na nossa terra. Em nome de Jesus te agradecemos. Glória a Deus. E você diga amém.